Bom dia, amadas irmãs, queridos irmãos, pessoas também que estão em casa, participando à distância desse culto. Quero saudar a todos vocês também com a bênção de Deus, com a graça e a paz de Jesus Cristo. Mas, enquanto nós estamos vivendo a nossa vida aqui e agora, experimentando o vencer de Jesus também nas nossas vidas, também na nossa igreja, né? Alguma coisa que todos nós temos que experimentar diariamente nas nossas vidas, né? E que todos, de uma forma ou de outra, estão vivenciando e devem vivenciar na sua existência. Eu me refiro ao crescimento espiritual. Todos nós precisamos crescer espiritualmente, todos nós devemos desenvolver a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual e a nossa vida com Deus em todas as áreas e dimensões da nossa vida. O crescimento é uma lei natural. Onde há vida, há crescimento. Só na morte não há crescimento. Os bebês crescem, os gatinhos crescem, as plantas crescem, tudo cresce. A falta de crescimento é uma doença, é uma patologia. Por mais bonitos que sejam os bebês, se eles não crescerem, alguns às vezes não crescem, né? Causam uma grande angústia para os seus pais. Da mesma forma, o crescimento é uma lei da vida espiritual, é uma lei da nossa vida com Deus, né? A Bíblia nos dá vários imperativos, várias ordens, né, que são motivações para nós procurarmos crescer em nossa vida espiritual. Eu vou só mencionar rapidamente alguns textos que estão assim nos incentivando, nos motivando a crescer e para também ser um desafio e uma autoanálise para ver se realmente nós estamos crescendo ou não. Os apóstolos disseram a Jesus: aumenta a nossa fé. João disse: é necessário Cristo crescer e eu diminuir. É um crescimento às inversas. Como alguém disse, é um crescimento como o rabo de uma vaca, né? O rabo de uma vaca cresce para onde? Cresce para baixo. É o que João Batista falou. Cristo deve crescer e eu tenho que diminuir. Mas este crescimento em humildade e independência é um poderoso crescimento espiritual. Paulo falou: devemos crescer em Cristo, crescer no pleno conhecimento de Deus, crescer em ação de graças, crescer no amor. Ele sublinha várias vezes. Ele também falou dos Tessalonicenses que a fé e o amor deles estava crescendo. E o apóstolo Pedro também falou que devemos crescer para a salvação e crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Esse imperativo para o crescimento espiritual não é apenas assim imperativos que nos vêm da Bíblia, ordens que temos nas Escrituras, cresçam. Mas é também um imperativo determinado pela nossa própria experiência de salvação. O crescimento é uma necessidade e uma consequência lógica da salvação que temos em Jesus. As palavras que descrevem a salvação já trazem em si a ideia do crescimento, do avanço, do desenvolvimento, da progressão. Por exemplo, a palavra caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Ser salvo é entrar no caminho de Deus. Nós entramos num caminho, mas não para ficarmos parados nele. Nós, num caminho, andamos, prosseguimos, progredimos, avançamos rumo ao alvo final.
A própria palavra vida, ser salvo é receber a vida de Deus é glorioso. Mas a nova vida precisa ser vivida, precisa ser desenvolvida. Onde há vida, há crescimento. Só na morte há degeneração, e só a matéria morta, como as pedras, é imutável. Então, nascer na família de Deus, experimentar um novo nascimento, é um grande privilégio. Mas o crescimento deve seguir ao nascimento. Quando começa o crescimento? Bom, o crescimento biológico começa no nascimento, ou até antes, já na concepção, né? Começa o crescimento biológico de todos os seres vivos, dos mamíferos, e nosso crescimento biológico também começa, digamos, a partir do nascimento. Antes do nascimento, da concepção, o nosso estado era de não existência. Nós não existíamos. Depois do nascimento, da concepção, começa então o crescimento. Nós continuamos crescendo até que nós chegamos numa certa idade, quando a gente começa a decrescer, a diminuir um pouco de tamanho. Algumas vezes me perguntam, qual é o seu tamanho agora num exame médico qualquer? Olha, eu tinha 1,79, agora não sei, devo ter encolhido um pouco, né? Agora, quando começa o crescimento espiritual, começa com aquilo que a Bíblia chama, o apóstolo João chama de o novo nascimento. Nascer agora para Deus, nascer na família de Deus, nascer para a vida com Deus. Antes de nascer de novo, a pessoa está num estado de morte espiritual, não de não existência, mas de morte espiritual separada de Deus. Mas quando ela entrega a sua vida a Jesus, ela passa a nascer para Deus, a viver com Deus, viver a partir de Deus, viver a vida de Deus. Em relação ao crescimento espiritual, nós podemos perguntar também quais são os alvos do crescimento espiritual. Eu creio que nós podemos distinguir dois alvos, dois tipos de alvos para o nosso crescimento espiritual. Um alvo que eu chamaria o alvo final do crescimento na vida cristã. Toma a liberdade de perguntar para vocês, quem é que poderia arriscar a resposta? Qual é o alvo final? O objetivo maior e final do crescimento na vida do cristão? Alguém poderia arriscar uma resposta sem medo de errar? Não entendi, querido. Pode ser. Não está certo. Obrigado. Mas olha, vai ser um pouco difícil adivinhar o meu pensamento, né? Apesar de que isso está na Bíblia, viu? A Bíblia diz o seguinte, Paulo falou, desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles fossem a Ele, se tornassem semelhantes a seu Filho, na Bíblia Viva. Então, o alvo final de todo o crescimento de Deus, o alvo final de todo o propósito de Deus, atuando na nossa vida para nos levar ao crescimento, é nos fazer pessoas semelhantes a Jesus. Cada dia, um pouquinho mais parecidos com Jesus Cristo. Em Efésios, o apóstolo Paulo também falou que devemos crescer a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Eu creio que nós nunca atingiremos plenamente esse alvo completo aqui na nossa vida. Mas nós não devemos colocar o alvo mais baixo, não. Vamos deixar o alvo como Deus o colocou. Nós nunca devemos estar satisfeitos conosco mesmos, até que nós sejamos semelhantes a Cristo. E como nós
nunca seremos plenamente semelhantes a Cristo, devemos saber que sempre há algo mais para crescermos em nossa vida. Não podemos ficar sentados, acomodados, lá na poltrona, tudo bem, já cresci o suficiente, tudo legal. Não, Deus tem mais para nós em nossa vida. E na eternidade, realmente há uma coisa que terá maior importância, maior significado. Não tanto quanto realizamos ou quanto fizemos nas obras do reino de Deus ou a favor do próximo, isso terá um peso muito grande na eternidade. Mas acho que a coisa mais importante e determinante lá na eternidade será o quanto nós nos tornarmos semelhante a Cristo, quanto nós nos tornamos semelhantes a Cristo aqui nessa vida. Assim como o ourives só está satisfeito trabalhando com ouro, e o ouro está tão purificado que ele vê a sua imagem refletida no ouro líquido, e assim também só Deus realmente está plenamente satisfeito quando vê em nós refletida a imagem de Jesus. Por isso, há muitos cânticos que falam desse fato, dessa verdade, dessa realidade, que está uma sugestão para cantar um daqueles antigos e sempre novos cânticos, né? Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Alguém se lembra desse cântico? Alguns só. É um cântico muito bonito, uma melodia bem legal também, né? Mas realmente é o desafio de Deus para nós, que a beleza de Jesus se mostre na nossa vida. Então, Jesus é o alvo e Jesus é o padrão do crescimento do cristão. Mas, crescendo rumo a este alvo maior e final, há muitos alvos parciais no nosso crescimento na vida cristã. E aqui nós poderíamos enumerar uma porção de coisas, uma porção de detalhes. Eu lembro mais uma vez a palavra de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. É o crescimento em humildade. Eu fico menor, né? E Cristo vai crescendo na minha vida, vai transparecendo mais na minha vida. Como um famoso regente disse aos seus músicos que estavam ensaiando uma obra de Beethoven, ele disse: senhores, eu não sou nada, vocês não são nada, Beethoven é tudo. Nós podemos também dizer assim: na nossa vida, Cristo é tudo. E nós não queremos projetar a nós mesmos, apresentar a nossa própria glória, mas glorificar ao Senhor em nossa vida. Uma outra área para nós crescermos, muito importante, está em Colossenses 2,7. Paulo diz: crescendo em ações de graças. Meus queridos e queridas irmãos e irmãs, é muito difícil nós medirmos o crescimento espiritual. As crianças, o crescimento das crianças pode ser medido, né? Encosta na parede e vai fazendo aquelas marquinhas na parede para marcar o crescimento das crianças. Mas como medir o crescimento espiritual de alguém, né? Às vezes nós até não temos uma percepção muito clara do nosso próprio crescimento espiritual em relação de outras pessoas. Às vezes nós podemos furar completamente. Agora, eu acho que uma coisa é uma marca que nós podemos colocar assim na parede da nossa vida para marcar se estamos crescendo ou não. É a gratidão. São as ações de graças, né? O crescimento espiritual nosso e o crescimento espiritual de pessoas pode ser medido pela atitude de gratidão e louvor que nós temos ou que as pessoas têm em sua vida.
A nossa tendência humana, natural, carnal, até como cristãos, seguidores de Cristo, é muitas vezes se queixar, se lamentar, criticar, ver as coisas todas negativas, ficar sempre esperando o pior para amanhã, o pior para o futuro. Como eu falei para o Chico há pouco brincando, estava contando como estava difícil esse ano de estudo lá, ele como professor na universidade, sendo muito pesado, muito cansativo, e disse, olha, fica feliz, o ano que vem vai ser pior. Então, agora, uma pessoa que se deixa levar por essas atitudes, sentimentos negativos, perniciosos, pode ter certeza que está vivendo a sua vida cristã com o freio de mão puxado. A vida cristã não desenvolve, não deslancha como poderia crescer. Então, a ação de graças. Nós precisamos crescer na gratidão. E nós só crescemos na gratidão quando nós praticamos a gratidão. Quando nós exercitamos a gratidão em nossa vida. Não é uma coisa que cai de repente do céu sobre nós. Eu tenho que, nas várias situações de minha vida, eu tenho que estar um pouco atento. Talvez aqui eu estaria só me queixando, só lamentando, só reclamando, só resmungando, ou só vendo as coisas de uma forma errada, negativa. Agora aqui então eu quero parar de olhar as coisas de uma forma negativa. Eu quero aqui começar a louvar e agradecer a Deus. Mesmo nas horas difíceis da nossa vida, nas crises em nossa vida, nas dificuldades, nos espinhos que temos que enfrentar em nossa vida, às vezes nós não temos ainda aquela capacidade de agradecer pelo problema. Obrigado, Senhor, pelo problema. Obrigado por esse espinho danado que está me machucando muito. Mas nós podemos agradecer por outra coisa. Senhor, obrigado porque Tu estás comigo nessa situação que agora eu estou enfrentando. Obrigado, Senhor, porque Tu me dás a força de viver e de até ser feliz, mesmo convivendo com essa enfermidade, convivendo com essa limitação, convivendo com essa dor, convivendo com esse problema, tendo que conviver com esta pessoa que é tão difícil na minha vida, mas eu te agradeço porque Tu me dás a força, Tu me dás a graça, Tu me dás a paz. Então eu posso olhar para Deus e agradecer a Deus que Ele é maior do que aquele problema, e daquele problema que humanamente eu consideraria tão negativo, Deus pode tirar uma bênção para as nossas vidas. Sabe, mudar os nossos óculos escuros da reclamação, da depressão, do negativismo, do negacionismo, uma porção de coisas assim. Colocar os óculos claros do louvor e da gratidão. E esses óculos eu só posso usar quando tenho uma visão de Deus maior do que os problemas e as lutas que estou enfrentando em minha vida. Crescer, então, em ação de graças. Aqui está uma boa medida até para nós mesmos nos avaliarmos. Como está o meu coração? Como estão os meus sentimentos, as minhas emoções? Mais para o negativo ou mais para o positivo, para o louvor e para a gratidão? Uma outra área na qual nós devemos crescer, Paulo falou em 1 Tessalonicenses 3,12, o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, crescer e aumentar no amor de uns para com os outros e para com todos. Meus amados, o amor é a marca registrada do cristão. O amor é o logotipo do cristão. Inclusive, Jesus disse que os seus discípulos seriam reconhecidos que são discípulos dele pelo fato de terem amor de uns para com os outros. Mas este amor, que já é uma realidade na vida de todo cristão, já é, porque a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O amor já está lá. Só que esse amor precisa se expandir, precisa se desenvolver, precisa crescer, precisa também ser praticado, né? Às vezes está bloqueado, né?
está travado na nossa vida, o amor precisa crescer. Precisa começar a permear nossa vida, nossas ações, relacionamentos, como a água permeia uma esponja. Eu me lembro uma história contada por uma missionária, já é falecida. Ela trabalhou entre os índios lá em Mato Grosso, criou uma missão que existe até hoje. E ela contou que no começo do seu trabalho missionário, trabalhando com os índios, ela tinha uma dificuldade muito grande de amá-los. Porque realmente a cultura, a mentalidade, a atitude, as reações, é tudo muito diferente daquilo que nós estamos habituados e acostumados, e ela não conseguia amar aqueles índios. Um dia, então, ela foi lá para o mato, ele estava orando a Deus, Deus, eu não consigo amar esses índios, né? Acho que estava até pensando em deixar o trabalho missionário. Aí Deus falou com ela e disse, quem te mandou amar aos índios com o teu amor? Eu te dou o meu amor para você amá-los. Ela se abriu para o amor de Deus, experimentou uma renovação do amor de Deus na sua vida e passou a realizar uma obra extraordinária que existe até hoje, lá em Mato Grosso, entre aquela tribo. Então, crescer no amor. E o amor também cresce não só em questões de sentimento dentro de nós. O amor é também uma emoção, é também um sentimento, mas o amor também cresce para fora, em prática, em ação. Como diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 3, verso 18. Não amemos nem de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Né? Não fiquemos amando só de papo furado, né? Cantando lindas canções românticas à luz do luar e não fazendo nada. Amem de fato e de verdade. Quer dizer, façam alguma coisa por amor. Devemos crescer também na fé, né? Lucas 17,5, os discípulos disseram a Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. Eu acho que essa oração já esteve muitas vezes no nosso coração também. Senhor, eu preciso de mais fé, eu preciso de mais confiança. Agora o Senhor também opera em nossas vidas para a nossa fé crescer. Um dos grandes homens de Deus, caracterizados por terem uma vida de fé, foi George Mueller, na Inglaterra. Eu acho que foi no final do século XIX, pastor Nonato poderia confirmar. Ele realizou uma obra extraordinária, um orfanato com, acho que milhares de crianças, mantidos unicamente pela fé. Ele não pedia, não fazia propaganda, não fazia marketing, não fazia campanha, mas orava. E confiava. E Deus supria todas as suas necessidades. Uma das experiências dele, que foi de manhã na mesa do café, as crianças lá não tinham nada para comer no café. E George Mueller, então, fez uma oração de agradecimento a Deus pela comida que as crianças teriam. E naquilo batem na porta, é um padeiro lá, que tinha muita sobra de pão e tal, estava entregando os pães para as crianças poderem comer. Experiências extraordinárias, é um diário completo assim, de experiências de fé com Deus e George Mueller. E George Mueller falou o seguinte, se alguém que era doutor em questões de fé, era ele. Ele disse o seguinte, Deus se deleita em aumentar a fé dos seus filhos. Em lugar de não querer as lutas antes da vitória, e de não querer as provações que produzem paciência, devemos estar prontos a aceitá-las às mãos de Deus como um meio de obter a fé. Eu o digo com deliberação, as provações, os obstáculos, as dificuldades e às vezes as derrotas são o próprio alimento da fé. Então Deus, muitas vezes, para aumentar a nossa fé, Ele permite que aconteçam situações difíceis em nossa vida, onde nós então podemos provar a fé, testar a fé, nos treinar no uso da fé, né? Então
Esse é o caminho. Então, quando nós oramos a Deus, Senhor, aumenta a minha fé, saiba que às vezes Deus vai responder a sua oração mandando uma certa crise na sua vida. E Deus vai dizer para você, olha, enfrenta essa crise com a fé. Descanse em mim, confie em mim, que eu vou dar conta desse problema. Então, as situações difíceis em nossa vida são meios que Deus usa para aumentar a nossa fé. E certamente também a palavra de Deus, nós alimentarmos com as promessas de Deus, assimilarmos as palavras e promessas de Deus na nossa vida, em nosso coração, tudo isso desenvolve um arcabouço de fé em nossas vidas que nos ajuda a crescer na fé. Quero ainda mencionar Pedro, que disse, crescei na graça e no conhecimento de Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. Quase que acho que as duas coisas estão conjugadas juntas. Crescendo na graça, cresce no conhecimento de Cristo. Crescendo no conhecimento de quem é Jesus, nós crescemos também no conhecimento da graça de Jesus. Crescer na graça, que é crescer também nesta dependência do Senhor. É também crescer no conhecimento de que Jesus me ama e me aceita como eu sou, sem méritos pessoais, né? Então, esse crescer na graça de que Deus me ama, me aceita assim como eu sou. Eu não preciso melhorar uma vírgula para que Ele me aceite mais do que me aceita, para que me ame mais do que Ele me ama, né? O apóstolo Pedro, que disse isso, ele cresceu na graça. Ele tinha negado 3 vezes a Jesus. Estava derrotado, envergonhado. E quando Jesus se encontrou com ele depois da ressurreição, às margens do mar da Galileia, a pergunta que Jesus fez a Pedro, disse, Pedro, você se lembra que eu te falei que se ia me negar 3 vezes? Não, nada disso. A única pergunta que Jesus fez foi, Pedro, você me ama? E perguntando pelo amor de Pedro, Jesus estava dizendo, Pedro, eu te amo, a despeito de tudo, a despeito de você mesmo, a despeito do seu fracasso. Eu amo você, você me ama também, né? Então, crescer nessa graça, nesse conhecimento, né? E eu gostaria ainda de mencionar, agora chegando mais rapidamente ao final, temos a ceia do Senhor. Será que há estágios na vida espiritual, no crescimento espiritual? Estágio 1, assim como na escola, né? Temos o nível fundamental, ensino médio, depois temos a universidade. Existem estágios na vida espiritual. Olha, eu acho que é difícil a gente definir exatamente os estágios, né? A passagem de um ano para o outro, de um curso para o outro. Mas há uma palavra na Bíblia que pelo menos indica que pode haver alguns estágios na vida espiritual. É uma palavra lá do apóstolo João, no capítulo 2 da primeira carta dele. Ele fala de 3 níveis, né? Filhinhos, jovens e pais. 2 vezes ele se refere a esses 3 grupos. Eu vou agora falar para vocês as palavras agrupadas. Aos filhinhos ele disse assim, filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Os filhinhos, então, tinham os pecados perdoados e conheciam o Pai. Jovens, escrevo a vocês porque têm vencido o diabo. Escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o diabo. Então os jovens já estão, parece, num estágio um pouco superior de vida cristã, já têm experimentado vitória e já sabem como vencer o inimigo. E a palavra de Deus habita neles, né? Está interiorizada, entronizada nos seus corações. E os pais, ele falou o seguinte, pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde a criação do mundo.
Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existe desde a criação do mundo. 2 vezes repete a mesma frase. A impressão que eu tenho aqui é que os pais não só conhecem a Deus, mas essa expressão, conhecem aquele que existe, tal, dá a impressão que aqui João está dizendo que os pais conhecem a Deus de uma maneira muito mais íntima, muito mais profunda. Conhecem a Deus de uma maneira muito mais ampla do que o filhinho conhece o pai. Então o primeiro estágio são os filhinhos, aqueles que têm o perdão dos pecados. Quem não teve o perdão dos pecados ainda está no estágio de morte espiritual. Quem já é filhinho de Deus experimentou o perdão e conhecem o pai. Conhece o pai. Sabe, é maravilhoso. Quando uma criancinha no berço lá e tal, poucas semanas ou meses de vida, de repente o pai se debruça sobre ela e um sorriso se abre no rosto da criança. Por quê? Porque ela conhece o pai. É meu pai. Agora alguém perguntasse para ela, você sabe o nome do seu pai? Não sabe. Sabe qual é a profissão do seu pai? Não sabe. Você sabe quais são os problemas do seu pai? Não sabe. Sabe quantos anos tem o seu pai? Não sabe. Não sabe nada sobre o pai, mas conhece o pai. Filhinho, então, recém-nascido na fé, conhece a Deus, tem um relacionamento pessoal com Deus. E com o tempo ele vai conhecendo cada vez mais e mais sobre Deus e sobre Jesus Cristo, né? O jovem é alguém que já aprendeu a ter vitória na sua vida. Jovens, escrevo porque vocês têm vencido o diabo. Escrevo a vocês porque são fortes. A palavra de Deus vive em vocês e vocês já venceram o diabo. O filhinho conhece o pai, tem vida espiritual, mas às vezes assim é tipo uma montanha russa, né? Vitória, depois um tempo de derrota, depois vai para um retiro, tem mais uma experiência de vitória, mais uma decadência. O jovem já aprendeu a ser mais estável na sua vida espiritual de vitória, né? Já aprendeu a andar em vitória. Tem derrotas, tem pecados ainda também, mas é diferente, ele já descobriu os segredos para uma vida espiritual vitoriosa, né? E os pais são aqueles que conhecem a Deus de uma outra maneira, né? De uma maneira mais íntima. Como diz Salmo 25, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Os filhinhos são muito importantes, os jovens são maravilhosos numa igreja. Jovens não na idade, jovens assim no nível de espiritualidade, de vida de fé. Mas os pais é que são realmente, digamos, as colunas da igreja, né? Então, que Deus nos ajude a ir crescendo até chegarmos a esse estágio de pais e mães. Aí as mulheres também são pais, né? Pais e mães. E, meus queridos, agora poderia fazer um outro sermão sobre ajudas para o crescimento espiritual. Olha, uma coisa eu quero dizer para vocês. Nós temos que reconhecer que o crescimento espiritual é progressivo e temos que reconhecer o fator tempo no crescimento espiritual. Há certas coisas na vida cristã que é instantânea, né? A conversão instantânea, a plenitude do Espírito Santo é instantâneo, mas o crescimento, o amadurecimento, a maturidade demanda o fator tempo. Não existe maturidade instantânea, não existe experiência com Deus, nem que você sinta um terremoto, né? E sinta o fogo do Espírito sendo derramado sobre você e tal. Experiências maravilhosas, mas nenhuma experiência produz maturidade instantânea. A maturidade vem com o fator tempo, com dias bons, dias maus, dias de sol, dias de chuva, dias de alegria, dias de lutas. Nesse processo nós vamos crescendo na vida espiritual, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Então eu gostaria, com isso, encerrar e dizer que para crescermos espiritualmente, esse fator tempo está relacionado com o andar com Jesus. Paulo falou, Colossenses 2, assim como vocês receberam a Cristo,
assim continue a andar nele, enraizados e edificados nele. Você recebeu a Cristo, isso é instantâneo. Você não recebe Jesus à prestação, né? Um dia você recebe uma perna, depois um braço, depois não. Quando você recebe a Jesus, é instantâneo, ele está na sua vida. Mas andar com Jesus, dia a dia, isto é gradativo, é pontual, é passo a passo, é dia a dia. Andando com Jesus, em comunhão com Jesus Cristo. Não se preocupe, você vai crescer, eu vou crescer. Como a árvore não se preocupa com o crescimento, como a flor não se preocupa com o crescimento, ela só aproveita a chuva, aproveita o sol e cresce. Se nós andando com Jesus, iremos crescer também. Que Deus abençoe vocês e possamos todos experimentar este crescimento espiritual para a glória de Deus e para a bênção uns dos outros. Amém.